É, tá. Quem for chegando, dá para depois pegar também o início da aula no YouTube e para a gente não perder muito tempo também, que tem muita coisa para a gente ver desse assunto, certo? Na última aula eu tava sentindo um pouco de falta da interação de vocês, então é importante, tá, gente? Eu estou isolado aqui, a gente precisa conversar também, né? O bom do Zoom é esse, que a gente precisa, essa interação que tem, né? Então, vamos interagir um pouco mais também aqui na aula. Aí, só... Nada, não. Tá falando pra falar besteira. Deixa só você falando mesmo. Né, eu gosto de ouvir a voz de vocês, é muito bom. Oh, meu Deus. Qualquer coisa, não precisa nem ser do assunto. Pode contar do dia a dia também, que é bom para interagir. Então, gente, ó, na última aula a gente estava iniciando sobre o efeito tonoscópico, né? O efeito tonoscópico, ele envolve uma característica que é a tal da pressão máxima de vapor, né? E a gente começou a entender mais o que era a pressão máxima de vapor na última aula. Então, retomando esse efeito, que é da pressão máxima de vapor, e é um efeito que vai se estender para todos os outros, que a gente vai ver na eboliometria, depende da pressão máxima de vapor. Crioscopia, que a gente vai ver depois, depende da pressão máxima de vapor. Então, essa é a parte fundamental do assunto, tá? A gente tem que ter uma teoria, tem que estar muito bem, tem que estar um conceito muito bem entendido aqui, que é esse da pressão máxima de vapor. E o que seria essa pressão máxima de vapor? Vou voltar aqui uns slides. Aqui. Vocês tinham, vamos imaginar esse recipiente, você tem um líquido, vamos dizer água, e aqui você não tem nada, tem vácuo. Aí depois de um tempo, vai ter umas moléculas que vão estar aqui na superfície do líquido, e essas moléculas de água que vão estar na superfície do líquido, elas vão ter um pouco mais de energia. E elas vão ganhando energia de tal forma que elas não estão mais na fase líquida. Elas vão começar a entrar na fase de vapor, vão começar a entrar na fase gasosa. E aí, por conta dela terem essa energia aumentada, por conta desse movimento aqui na superfície do líquido, ela se evapora. Tá? Quando ela chegar aqui e ficar nessa parte que antes tinha vácuo, quando ela ficar na parte de vapor, ela vai começar a colidir com as paredes do recipiente, tá? Quando ela bater com as paredes do recipiente, ela começa a perder energia, certo? E quando ela perde energia, ela volta para o estado líquido. E a gente chama isso de condensação ou liquefação, tanto faz. E aí, como ela está voltando para o estado líquido, a gente vai começar a ter um equilíbrio de moléculas daqui da superfície que vão para o estado gasoso e aquelas que estão batendo na parede do recipiente e voltando para o estado líquido, certo? Então vai para o estado gasoso, depois para o estado líquido. E isso acontece simultaneamente, tá? Ao mesmo tempo. E dessa forma a gente tem um equilíbrio, tá? Chega um momento em que a velocidade com que uma molécula vai para o estado gasoso é a mesma com que uma outra vai para o estado líquido. E aí quando você tem esse equilíbrio que eu estou representando aqui por essa seta, tá? A gente tem o que a gente chama de pressão máxima de vapor, que é justamente o equilíbrio em que ocorre, a velocidade que ocorre a transformação para o estado gás, estado de vapor, e aquelas moléculas que estão indo para o estado líquido, na condensação, certo? Então, esse que é o conceito de pressão máxima de vapor. Beleza? E aí, nesse efeito que a gente tem, que é o efeito tonoscópico, o que é que vai acontecer? O que é que vai interferir de eu colocar um soluto não volátil, que é, por exemplo, o sal aqui, numa água? O que é que vai interferir nessa propriedade da pressão máxima de vapor? A gente vai ter o seguinte: vou colocar essas partículas de sal na água, elas vão se dissolver. A gente já viu em soluções esses processos de solução, que tinha lá uma energia de hidratação, tem uma energia de solvatação e tal. Então, vocês lembram lá em soluções que eu falei que quando você jogava um sal, as moléculas de água ficavam ao redor? Aqui, ó, as moléculas de água ficam ao redor.
dessa partícula de sal. E o que é que vai acontecer? Vocês lembram que eu estava falando para vocês agora que a pressão máxima de vapor é justamente as partículas que estão com muita energia, as partículas de água, do solvente que estão com energia, e essas partículas, por estarem com muita energia, vão passar para a fase de gás. Só que quando eu jogo um sal, o sal vai ser como se fosse uma barreira física. Vai ter uma barreira física aqui que vai impedir com que essa molécula de água passe com facilidade para a fase de vapor. Então aqui, por exemplo, é como se eu tivesse uma partícula de sal aqui, ou de glicose, e aí essa partícula ela vai impedir com que essas moléculas aqui em branco, que eu estou apontando para vocês, as moléculas que estão em branco, elas passem para a fase de vapor. Então, antes de eu jogar o sal ou a glicose, vejam aqui nesse recipiente, eu tinha muitas partículas no estado de vapor ou no estado de gás. Quando eu joguei o sal ou a glicose aqui, veja que eu tenho menos partículas no estado de gás. E por que eu tenho menos partículas? É justamente pelo fato de existir uma barreira física, tá? Uma barreira física que impede com que essas moléculas que estão aqui, essas moléculas de água que estão mais profundo, elas passem para o estado de gás. Beleza, gente? E aí, como eu tenho menos partículas aqui no estado de vapor, eu vou ter menos colisão com as paredes do recipiente. E isso vai gerar uma pressão menor, que é justamente a ideia da tonoscopia. É justamente o estudo do abaixamento da pressão máxima de vapor em função da adição de um soluto não volátil. Tá? Vejam que para uma molécula ir para o estado de vapor, uma molécula de água, por exemplo, ela não precisa estar a 100 graus, tá, gente? Porque a gente entende temperatura como se fosse a medida da agitação das partículas, certo? Só que a gente pega essa agitação como se fosse uma média de todas as partículas que tem ali. Imagine um recipiente de 1 litro de água. Esse 1 litro de água ele vai ter milhões e milhões de moléculas de água. E cada molécula de água vai ter sua agitação própria. E quando a gente pega a média dessa agitação de todas as partículas de água que estão ali, a gente tem a tal da famosa temperatura, certo? E como diferentes partículas têm diferentes movimentos, diferentes agitações, diferentes energias, algumas têm energia suficiente para poder ir para a fase de vapor, tá? E aí a gente vai estudar agora o que é que pode influenciar nessa pressão máxima de vapor. Quais são os efeitos que podem influenciar nessa tonoscopia? Bem, imagine água pura, tá? E água pura e suas diferentes temperaturas. Imagina a 0 graus, a 10, a 20, enfim. Cada temperatura vai ter uma pressão máxima de vapor característica. Porque, como eu estava falando para vocês, a temperatura é a medida do grau da agitação. Então, se eu tenho uma maior temperatura, eu vou ter uma agitação maior das partículas e essas partículas poderão, por estarem mais agitadas, elas poderão partir com mais facilidade para o estado de vapor. Então, se eu tiver uma substância que está a 30 graus de água e um outro recipiente com água que está a 60 graus, o de 60 vai ter uma maior pressão máxima de vapor. Justamente porque as partículas desse recipiente vão estar mais agitadas e, por estarem mais agitadas, elas vão partir para a fase de vapor muito facilmente. E vão colidir com o recipiente que estão ali, né? E quando elas colidem, elas vão gerar uma pressão e é isso que a gente chama de PMV, ou pressão máxima de vapor. Aqui vocês têm um gráfico característico que relaciona no eixo das ordenadas aqui, ó, no eixo vertical, a pressão máxima de vapor em milímetros de mercúrio e no eixo das abscissas, ou no eixo horizontal, a temperatura. E veja que com o aumento da temperatura, eu vou ter o aumento da agitação das partículas e, consequentemente, eu vou ter o aumento da pressão máxima de vapor. Tá, gente? Uma coisa interessante, aqui que a gente está no nível do mar, em Aracaju, a 100 graus Celsius, ó, que é quando a gente vai ferver nosso café, a pressão máxima de vapor que a gente vai ter ali da água é mais ou menos 750, 760, vamos dizer assim, tá? Aqui, ó, 760 milímetros de mercúrio. Então, com o aumento da temperatura, a gente tem um aumento da pressão máxima de vapor. Gravem isso para vocês, tá? Uma coisa que pode influenciar também
a tonoscopia é a natureza dos líquidos, certo? Se eu tenho um recipiente de acetona e um recipiente de água a 30 graus, por exemplo, a pressão máxima de vapor da acetona vai ser diferente da pressão máxima de vapor da água, certo? Porque, vejam, a pressão máxima de vapor depende da quantidade de substâncias que estão indo do estado líquido para a fase de gás, para a fase de vapor. Só que existem líquidos que têm mais facilidade em ir para o estado de gás. E a gente chama essa característica de volatilidade. Gravem esse termo também, que cai muito no Enem. Volatilidade. A volatilidade é a capacidade que um líquido tem em passar para o estado gasoso. A acetona é uma substância muito mais volátil do que a água. Por que eu posso dizer isso? Quem vai fazer a unha lá sabe que você sente logo o cheiro da acetona no nariz. Se você pegar, por exemplo, um óleo, você não vai conseguir sentir o cheiro do óleo instantaneamente. Por quê? Porque as moléculas de acetona, elas vão passar para a fase de gás mais facilmente, e quando elas passam de gás mais facilmente, elas atingem os nervos olfatórios do nosso nariz. Então, a gente consegue detectar mais fácil aquela substância. Aí eu vou mostrar para você o seguinte raciocínio. Imagine que eu tenho aqui água, acetona e óleo, certo? Aí vou colocar no sol lá durante um dia. Quando eu passar um dia depois, eu vou perceber que o recipiente de acetona ele vai ter muito menos líquido do que ele tinha antes. A quantidade de água ela vai diminuir um pouco também e a quantidade de óleo praticamente vai permanecer a mesma. Por que que isso ocorre? Justamente pelo fato deles terem diferentes volatilidades, por eles terem diferentes pressões máximas de vapor. Como a acetona ela se evapora com mais facilidade, um dia depois, a quantidade de líquido que evaporou vai ser muito grande, porque eles não conseguem ficar na fase líquida ali. Mesmo que não tenha a 100 graus Celsius, mesmo que o dia aqui em Aracaju esteja 33 graus, 35, as moléculas de acetona vão passar para a fase de gás, vão passar para a fase de vapor e vai diminuir a quantidade de líquido que tinha antes. As moléculas de água também. Um exemplo é uma roupa no varal. Você coloca lá uma roupa bem molhada no varal, no outro dia ela já está seca. Justamente porque as partículas que estão na superfície, elas vão ganhar energia suficiente para passar para a fase de vapor. E aí diminui a quantidade de líquido que tinha. Só que essa quantidade de líquido diminui, ela não é tão grande quanto na acetona, porque a água ela não tem uma volatilidade tão grande quanto a acetona tem. E o óleo permanece praticamente o mesmo, porque ele tem uma baixa volatilidade, muito, muito baixa. Então, vamos a uns conceitos aqui que a gente tem que tomar para a gente, para fixar essa teoria bem. Quanto maior a pressão máxima de vapor, mais fácil o líquido tende a evaporar. Lembre, pressão máxima de vapor, as substâncias que estão em equilíbrio e conseguem passar para a fase de gás facilmente. Então, se eu consigo passar eu consigo evaporar mais facilmente e vou ter uma maior pressão máxima de vapor. Outro conceitozinho para a gente levar com a gente. Quanto maior a volatilidade, maior a pressão máxima de vapor. Lembrem, volatilidade é a facilidade, é a tendência a se tornar um gás. Se eu tenho mais tendência, se eu tenho mais facilidade de se tornar um gás, eu vou ter uma maior pressão máxima de vapor, certo? E um outro conceitozinho que a gente tem que relembrar lá da química inorgânica é: quanto maior a força intermolecular de uma substância, menor a pressão máxima de vapor. O que seriam essas forças intermoleculares? Vocês sabem que uma substância, ela consegue, por exemplo, uma molécula de água consegue interagir com outra molécula de água. Como a gente está tendo uma interação entre duas moléculas diferentes, a gente tem uma interação intermolecular. O que é diferente da intramolecular? É quando a gente tem aquelas ligações moleculares, as ligações iônicas são exemplos de interações intramoleculares. O exemplo de interações intermoleculares, a gente tem naquelas forças das ligações de hidrogênio, das forças de London, das forças de Van der Waals, tudo aquilo ali são exemplos de interações intermoleculares. E quando essas forças intermoleculares são muito fortes, os líquidos não conseguem passar facilmente
para a fase de vapor. Justamente porque eles conseguem interagir muito mais, conseguem ficar mais próximos de si, conseguem ter uma força maior que impede com que essas moléculas ganhem energia suficiente para ir para a fase de vapor. Trouxe aqui um resumozinho de interações intermoleculares para a gente ver, para a gente quantificar quais são as mais fortes e entender, relembrar um pouquinho delas. Primeiro, nesse diagrama a gente tem que ver, tem algum íon na molécula? Se não tiver, a gente vai ter que se perguntar, essa molécula é polar? Se não, se essa molécula não for polar, a gente vai ter uma força de Van der Waals, que é bem fraca. São aquelas que têm, por exemplo, O2, BR2, são substâncias, são átomos iguais, que não vão ter uma polaridade. Eles vão ter uma baixa interação entre as moléculas. Tá? Não consegue formar polos. Não consegue formar um polo positivo e não consegue formar um polo negativo entre si. Certo? São as interações mais fracas. Se existir alguma molécula polar, a gente vai se perguntar, essas moléculas polares estão ligadas, o átomo de hidrogênio vai estar ligado a um nitrogênio, a um oxigênio ou a um flúor, é o tal do FON, né? Que a gente utiliza para facilitar melhor de gravar, o FON. O hidrogênio ligado ao FON, a gente vai ter umas ligações de hidrogênio, que são um tipo de interação forte, tá? Então aqui é sim, ligações de hidrogênio. Eu tenho um exemplo, a amônia, que tem hidrogênio ligado ao nitrogênio e constitui uma ligação de hidrogênio. Eu tenho outro exemplo aqui, que é o metanol. O metanol também tem uma interação intermolecular forte por ter ligações de hidrogênio entre si. Se você não tiver esse átomo de hidrogênio ligado ao nitrogênio, ao oxigênio e ao flúor, a gente vai ter o que a gente chama de forças dipolo-dipolo. O que são isso? São moléculas que conseguem formar polos entre si. Veja que aqui tem um hidrogênio ligado ao bromo, é o ácido bromídrico. Por que essa molécula consegue formar polo? Porque o bromo ele é mais eletronegativo. Se ele é mais eletronegativo, ele consegue puxar os elétrons para perto de si. Se ele está puxando os elétrons para perto de si, ele está formando um polo negativo. Então, você vai ter um polo negativo aqui no bromo, vai ter um polo positivo aqui no hidrogênio, porque o bromo retirou os elétrons do hidrogênio. Então, lá ficou positivo. Como eu consegui formar polos, eu vou ter uma interação dipolo a dipolo entre um polo positivo e um polo negativo. E a gente já viu que essa interação é um pouco mais forte do que aquelas forças fracas de Van der Waals, que seriam as que não têm moléculas polares, certo? Aí a gente volta para aquela pergunta inicial. Existe algum íon? Se existir, aí a gente vai se perguntar, essa molécula é polar? Vejam, eu tenho aqui o cloreto de sódio. O cloreto de sódio, ele vai estar dissolvido na água, certo? O cloreto de sódio a gente já viu que é uma substância iônica e é constituída de íons. E quando eu dissolvo o cloreto de sódio na água, vai formar íons Na+, e íons Cl-. E esses íons vão começar a interagir com a água. E vocês sabem que a água, ela forma polos, porque o oxigênio atrai os elétrons do hidrogênio e acaba formando um polo negativo em contraposição aos polos positivos do hidrogênio. E esses polos vão começar a interagir com os íons que estão dissolvidos ali. E aí a gente vai ter uma interação do tipo íon-dipolo. Íon-dipolo, que é entre o íon, que está ali dissolvido, no exemplo Na+, com os polos da água. Pode ser o polo positivo ou o polo negativo, a depender se for o Na+, ou o Cl-. Tá? E esse tipo de interação é muito forte. Muito forte. Então, se eu tenho uma interação desse tipo, eu vou ter uma interação forte e eu vou ter uma menor pressão máxima de vapor, porque as moléculas não vão conseguir escapar facilmente, porque elas estão muito juntas, estão fortemente ligadas. Aí, nesse resumo que eu encontrei aqui, ele fala que se não tiver molécula polar, a gente vai ter uma ligação iônica. Mas, nesse caso, até um errinho nessa tabela aqui, é que a ligação iônica não é um tipo de interação intermolecular. É um tipo de interação intramolecular, tá? Então, a gente vai se interessar mais por essas outras quatro aqui. Forças fracas de Van der Waals,
forças de polo ou forças fortes de Van der Waals, as ligações de hidrogênio e as forças íon-dipolo. E vejam que aqui ele está num sentido de aumento da força da interação, que vai daqui das forças fracas até as forças íon-dipolo, certo? Então, se eu tenho uma substância, vamos comparar aqui, um metanol, comparando com um metano, vamos dizer assim, vamos supor que eu tenho um líquido A, um recipiente que tem metano, e um líquido B, em outro recipiente que tem metanol. Eles estão a 30 graus Celsius, estão na mesma temperatura. Quem vai ter uma pressão máxima de vapor maior? Quem vai ter uma pressão máxima de vapor maior é o do metano, porque o metano consegue ebulir, consegue se transformar em gás mais facilmente, porque a interação dele é muito fraca. E quem vai ter uma menor pressão máxima de vapor? O metanol, porque ele está fortemente ligado entre si e ele não escapa tão facilmente, em comparação ao metano, certo? Aqui eu tenho um gráfico que é muito utilizado nas questões, que é um gráfico da tonoscopia, que a gente vai estar relacionando a pressão máxima de vapor com a temperatura. Então, imagine três líquidos aqui, éter, álcool e água, que estejam na mesma temperatura. Vamos supor que aqueles estivessem a 50 graus Celsius. Quem vai ter a maior pressão máxima de vapor? Vejam que a 50 graus Celsius, quando eu estou apontando aqui com o mouse, se eu for subindo, o éter vai ter a maior pressão máxima de vapor, seguido do álcool e depois da água, que vai ter a menor, certo? Então, se você observar um gráfico desse tipo, você vai perceber que a curva da tonoscopia ela vai estar deslocada para a esquerda, se a molécula tiver uma pressão máxima de vapor maior. Então, se eu for deslocando aqui o mouse para a esquerda, eu estou aumentando a pressão máxima de vapor. Então, eu vou ter substâncias que vão ter uma volatilidade maior, que vão ter menos força de interação entre si, certo? Nas questões, eles caem assim, colocam lá a temperatura, colocam lá as forças de interação e perguntam qual gráfico vai se relacionar com cada substância. Aí eles vão dizer lá, se você observar que uma substância tem uma força de interação fraca em uma dada temperatura, então aquele gráfico, aquela curva que tiver mais para a esquerda, vai ser a sua resposta e vai ser a que tiver maior pressão máxima de vapor, certo? Tá ok, gente? Tá dando para entender? Como é que vocês estão? Tá dando sim. Tá ótimo, né? Pronto. Aí agora aqui a gente tem um gráfico característico que eu tava falando para vocês. Eu tenho uma substância que tá pura, que é o solvente puro, em vermelho. E aí eu comecei a jogar sal nessa substância. Joguei sal lá. Quando eu jogar sal, eu vou deslocar esse gráfico para a direita, porque eu vou estar diminuindo a pressão máxima de vapor. Eu vou estar dificultando com que as moléculas passem do estado líquido para o estado de gás. E por que vão estar dificultando? Justamente porque o que eu estava falando para vocês. Porque essas moléculas de sal vão impedir que esse líquido se evapore facilmente. E é isso que a gente chama de efeito tonoscópico. É essa dificuldade que a substância vai ter em ebulir, certo? Ela vai se tornar menos volátil ali. Só um adendo aqui, que eu até comentei bem no início do assunto, foi a quantidade com que esse gráfico aqui vai se deslocar para a direita, ela é diretamente proporcional à quantidade de soluto que eu coloco. Então, se eu for colocando muito e muito mais soluto, esse gráfico aqui ele vai se deslocando mais para a direita. Porque essa tonoscopia ela vai ficar muito mais forte, certo? Por que ela vai ficar muito mais forte? Porque a quantidade de moléculas que vão estar impedindo, a quantidade de soluto que vai estar impedindo, vai ser maior. Então, essa tonoscopia vai ser muito grande. E lembrem que isso não depende do soluto que eu vou estar colocando ali, tá? Se eu for colocar, por exemplo, 100 gramas de açúcar e 100 gramas de sacarose, o efeito tonoscópico vai ser o mesmo. Porque a quantidade de substâncias, quantidade de soluto que vai estar atrapalhando é o mesmo. Então, as propriedades coligativas,
em especial a tonoscopia e as outras, elas dependem diretamente da quantidade de soluto que eu vou estar jogando ali, certo? E se eu for colocando muito, esse efeito vai ser muito maior. Se eu for colocar mais soluto, esse efeito vai ser grande. Aí, por exemplo, um exercíciozinho aqui agora. Imagine que eu tenho substâncias, ó, substância 1, 2 e 3, certo? E suas respectivas pressões máximas de vapor. A substância 1 tem uma pressão máxima de vapor de 100, a 2 de 140 e a 3 de 200, certo? Imagina aqui nesse gráfico agora. Quem que vocês acham que vai ser a substância A? A1? Quem vai ser A1, A2 ou A3? A1 tem uma pressão máxima de vapor de 100, A2 tem uma pressão máxima de vapor de 140 e A3 de 200. Veja, é o que eu estava comentando com vocês. Quanto mais para a esquerda, maior a pressão máxima de vapor. Então, consequentemente, essa substância A aqui, ela vai se referir à substância 3. Quem vai estar nesse recipiente aqui é a substância 3, que vai ter uma pressão máxima de vapor de 200 milímetros de mercúrio, que vai ser a maior entre as três, tá? Quem que vai ser a 2? Quem vai estar no recipiente aqui B? Vai ser a substância 2. Quem vai estar no recipiente C? Vai ser a substância 1, que vai ter a menor pressão máxima de vapor. Uma dúvida que surge muito dos alunos é que se eu, por exemplo, se eu tiver 2 litros de água em um recipiente e tiver 10 litros de água em um outro recipiente, a pressão máxima de vapor vai ser diferente? Não, galera. Vai ser a mesma. Porque a pressão máxima de vapor, ela não vai depender da quantidade de líquido que tem ali. A pressão máxima de vapor vai depender da natureza do líquido. Então, se eu tenho 2 recipientes que têm água, a pressão máxima de vapor vai ser a mesma. Claro, se eles estiverem na mesma temperatura. O que vai interferir diretamente nessa pressão máxima de vapor é a quantidade de soluto que vai ter ali. Se eu tenho muito soluto, o efeito tonoscópico vai ser mais forte, então eu vou ter uma menor pressão máxima de vapor. Certo? Uma coisa interessante que a gente pode aplicar isso seria na umidade relativa do ar, que a gente vê muito no jornal. A umidade relativa do ar está de 60% hoje. O que é que isso quer dizer? A umidade relativa do ar, ela significa a quantidade de vapor de água que tem em um determinado lugar, dividido pela quantidade de vapor de água que poderia existir ali. Então, é a quantidade de vapor de água existente dividido pela quantidade de água de vapor máxima que pode existir. Então, vapor de água que tem sobre a quantidade máxima que pode existir. Então, se eu tenho uma umidade relativa de 60%, isso quer dizer que eu vou ter 60 moléculas de água em 100 que poderiam existir. Ali poderia ter no máximo 100, certo? Só que eu só vou ter 60. Então, a umidade relativa vai ser de 60%. Isso interfere diretamente no nosso dia a dia. Se eu tenho uma umidade relativa alta, eu vou ter mais vapor de água, eu não vou sentir tanto. Aí vejam, a Organização Mundial da Saúde ela recomenda 60% de umidade relativa como mínimo. Se eu tiver entre 30% e 21%, ele já vai recomenda que você tenha um pouco mais de atenção, que você comece a ingerir bastante água, que você fique mais protegido do sol. Se eu tiver uma umidade entre 20% e 12%, ela já pede que você evite certos horários do dia. E se eu tiver uma umidade relativa menor do que 12%, ou seja, se eu tenho menos moléculas de vapor de água ali no ambiente do que poderia existir, ela já pede a interrupção máxima. Você vai ter que suspender qualquer aglomeração ali, porque você vai poder ter problemas, tá? Além disso, a umidade relativa do ar, ela pode interferir em problemas respiratórios ou em problemas de certos micro-organismos, tá? Se eu tenho uma umidade baixa, eu vou começar a ter problemas respiratórios. Eu não vou ter vapor de água ali, meu nariz pode começar a sangrar, eu vou ter que começar asma, eu vou ter sinusite, que a sinusite é como se fosse uma inflamação dos seios nasais aqui, certo? Se eu tenho uma umidade relativa alta,
eu vou começar a propagar fungos, ácaros, mofos, entendeu? Vocês sabem que na biologia, né, que fungos, eles gostam de ambientes úmidos. Então, se eu tenho um ambiente muito úmido, se eu tenho uma umidade relativa alta, eles vão começar a se propagar mais facilmente. E além disso, tem uma coisa interessante. Imagine assim, que eu tenho uma temperatura baixa, por exemplo, de 15 graus Celsius, e uma umidade relativa alta. Se eu tiver uma temperatura baixa, em conjunto com a umidade relativa alta, eu vou começar a sentir calor. Por quê? Porque o nosso sistema termorregulador, que é o suor, ele não vai estar funcionando perfeitamente. Se eu tenho uma umidade relativa alta, eu tenho mais vapor de água no ar. Se eu tenho mais vapor de água no ar, eu não preciso retirar suor, não vai precisar sair gotículas de água do meu corpo, porque é uma lei da física, né? Se você tem, por exemplo, uma substância lá da biologia, se você tem uma substância hipotônica e uma hipertônica, a água ela tende a sair daquele lugar que está hipotônico para aquele lugar que está hipertônico. E veja que o ar que vai estar ao nosso redor, se ele está com umidade relativa alta, ou seja, se ele tem muito vapor de água, ele vai estar hipotônico. Então, não faz sentido que a água saia do nosso corpo e vire vapor e vá para o ar. Então, como não faz sentido, o nosso sistema termorregulador, ele não vai começar a produzir muito suor. As glândulas sudoríparas não vão começar a produzir esse suor. E como não vai produzir, eu vou começar a sentir calor. Porque uma das formas de se retirar o calor do corpo é pelo suor. E como eu não vou estar produzindo muito líquido, muito suor, eu vou começar a sentir esse calor. Um outro exemplo é se eu tiver uma temperatura alta associada com a umidade relativa baixa. Bem, se eu tiver um exemplo assim, tiver 40 graus aqui em Aracaju, mas a umidade relativa ela vai estar baixa, por exemplo, a 20%, eu não vou conseguir sentir esse calor tanto assim. Imagine, 40 graus é muito, deve pensar que é uma coisa absurda, né? Vai começar, você acha que deve ser muito sufocante, deve ser muito calor. Mas se eu tiver uma umidade relativa baixa, eu não vou sentir tanto. Justamente pelo fato de que se eu tenho menos umidade relativa, eu vou ter menos vapor de água na atmosfera, menos vapor de água no ar ali, tá ali. Se eu tenho menos vapor de água, as glândulas sudoríparas vão entender que eu preciso produzir suor. E aí eles vão começar a produzir mais suor, e isso vai facilitar a perda de energia do nosso corpo. Como eu vou estar perdendo energia, eu vou estar conseguindo controlar mais a nossa temperatura. Então, a umidade relativa baixa, a umidade relativa baixa significa um maior controle através das glândulas sudoríparas. Se eu tiver uma umidade relativa alta, ou seja, se eu tiver muito vapor de água na atmosfera, as glândulas sudoríparas não vão conseguir controlar tão bem assim. Então, eu vou estar produzindo menos suor, tá? Tá ok, gente? A tonoscopia a gente encerrou aqui, certo? Tudo certo. Vai ter só uma formulazinha que eu vou colocar no final, mas para Enem não é tão importante assim, ok? Vamos falar agora da ebuliometria, que é um outro efeito, é um outro assuntozinho que tem nas propriedades coligativas. O que seria ebuliometria? Acompanhe o raciocínio dessa figura. Imagine uma água pura, solvente, normal, sem nenhum soluto aqui. E aí eu vou começar a aquecer ela, até atingir 100 graus Celsius. Quando ela atingir 100 graus Celsius, e se eu tiver, nesse caso aqui, no nível do mar, em 1 atm, essa substância, essa água pura, vai começar a evaporar. Ela vai começar a ebulir. As moléculas vão ganhando energia e vão passando para a fase gasosa. Agora, imagine que eu vou colocar um soluto ali. Vou colocar água, ou vou colocar sal, ou vou colocar açúcar. Vou começar a aquecer. Só que essa substância, ela não vai mais ebulir a 100 graus Celsius. Ela vai ebulir a uma temperatura maior do que 100 graus Celsius. Como que eu vejo isso no dia a dia? Você está lá fazendo seu café, a água começou a ferver. No momento que você joga açúcar, você percebe que a água para de ferver na hora. Por que ela para de ferver na hora? Porque as substâncias, elas não vão ter energia suficiente tanto para passar para a fase gasosa, quanto para superar aquela barreira física que existe do açúcar que eu coloquei. O açúcar vai estar atrapalhando
as moléculas de água de subir, de ascender para a fase gasosa. Então, eu vou precisar de mais energia, eu vou precisar que essas moléculas estejam muito mais agitadas para que elas passem para a fase de gás, passem para a fase gasosa. Então, qual que seria a definição da eboliometria? Ela vai ser o estudo do aumento do ponto de ebulição do solvente, ou seja, um aumento da temperatura de ebulição, causado pela adição de um soluto não volátil, pela adição de sal, pela adição de açúcar, sacarose, enfim, qualquer outra substância que tem essa característica de não ser volátil, certo? Então, esse é que vai ser o nosso foco na eboliometria. Antes da gente entender por que isso ocorre, vamos relembrar aquilo que eu falei com vocês na última aula, que seriam os tipos de fase que eu tenho passando do estado líquido para o estado gasoso. Bárbara, é verdade, o açúcar me salva direto quando eu faço café. Essa é uma aplicação muito, muito interessante desse assunto, né? Que a gente consegue entender ele na prática. E aí a gente tem os tipos de vaporização, tá? A vaporização, ela é a forma geral da passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, se eu tenho um líquido passando para o estado gasoso, eu vou ter uma vaporização. Só que essa vaporização, ela pode acontecer de 3 formas. Ela pode acontecer por meio de uma evaporação, por meio de uma calefação ou por meio de uma ebulição, tá? Para entender melhor, situação do dia a dia. Varal de roupa, eu vou ter uma evaporação. Uma chapa quente que eu pingo uma gotinha de óleo ou pingo uma gotinha de água, eu vou ter uma calefação. Estou fazendo meu café e aí a água começou a ferver, eu vou ter uma ebulição. E quais seriam as diferenças, então, nesses 3 exemplos? Primeiro, o tempo. É o tempo que vai definir qual que vai ser o tipo de vaporização. Se eu tenho uma passagem de estado líquido para o estado gasoso mais lenta, que fica só na superfície ali do que está em questão, eu vou ter uma evaporação. Porque as moléculas de água vão estar aqui na superfície aqui do cobertor, da roupa, e aí elas vão começar a ganhar energia um pouco mais lentamente e vou começar a passar para o estado gasoso. Se eu tiver uma passagem do estado líquido para o estado gasoso rápida, instantânea, como ocorre numa chapa quente, que você vai fazer um hambúrguer, a chapa está muito quente, aí você pinga um pouquinho de água, ela fica no estado gás na hora. Quando essa passagem é instantânea, a gente tem uma calefação. Já se essa passagem do estado líquido para o estado gasoso não é nem tão rápida assim, mas também não é tão lenta, eu vou ter uma ebulição, que seria a parte intermediária entre a evaporação e a calefação. Certo? Então vamos lá. Evaporação é uma vaporização calma que vai ocorrer somente na superfície do líquido. A ebulição é uma vaporização um pouco mais turbulenta, com a formação de bolhas, inclusive no interior do líquido. No fundo do líquido você vai começar a ver formar bolhas e essas bolhas vão começar a acender. E a calefação, como eu havia comentado com vocês, é a passagem instantânea. Oi? João, essa parte da eboliometria é a mesma coisa da tonoscopia? Não, aqui já é outro efeito, tá? A tonoscopia seria a transformação da pressão massa de vapor pela adição de um soluto não volátil. Já a eboliometria, a gente vai estudar o que vai acontecer com a temperatura de ebulição. Lá a gente estudava o que vai acontecer com a pressão máxima de vapor, que seria a tonoscopia. A eboliometria, a gente vai estudar o que vai acontecer com a temperatura de ebulição. Aí eu faço a seguinte pergunta. Então, o que seria entrar em ebulição? Qual a definição física que a gente tem para isso, a definição química que a gente tem para a ebulição? No dia a dia, a gente sabe que é quando a gente está formando bolhas e que essas bolhas vão começar a formar vapor. Um outro exemplo que a gente vê no dia a dia, é no cuscuzeiro, né? Que a gente coloca um pouquinho de água lá no fundo e o vapor da água consegue fazer o tão e bem amado cuscuz nosso de cada dia, né? Meu tio começava a chamar ele aqui em casa de teimoso, né? Eu vou comer um teimoso hoje à noite, porque ele tá sempre teimando, tá sempre na mesa. O cuscuz tá sempre na mesa aqui em casa. É o teimoso.
Então, o que seria essa ebulição? Bem, a gente viu que a pressão máxima de vapor é a quantidade de líquido que vai estar ali na superfície, que vai exercer uma pressão nas paredes do recipiente e que vai estar passando para o estado de gás. Só que, além dessa pressão máxima de vapor, existe uma outra pressão conhecida, certo? Que é a pressão atmosférica, certo? Ou pressão externa. Se eu tenho uma pressão atmosférica aqui, essa pressão atmosférica ela vai exercer uma influência sobre o líquido. Aí vamos estudar uma única molécula de água. Imagine essa molécula de água aqui. Essa molécula de água ela tem sua pressão máxima de vapor. Ou seja, ela tem a sua pressão ela tem a sua pressão sobre esse líquido. Então, essa pressão vai definir se essa molécula vai ir para o estado de gás facilmente ou não. Só que, numa outra direção, vai ter a pressão atmosférica. Veja que essa seta aqui está nos dizendo a sua pressão máxima de vapor, que é a sua capacidade de ir para o estado de gás. E, contrapondo a ela, vai ter uma pressão atmosférica, certo? Quando a gente sabe que a pressão máxima de vapor ela não é tão grande quanto a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é muito grande. Então, se a gente der energia suficiente, se essa molécula aqui de água ganhar energia suficiente para passar do estado líquido para o estado de gás e ela começar a se igualar com essa pressão atmosférica, a gente vai ter o que a gente chama de ebulição. Então, na química, o que é que a gente chama de ebulição? O que é que seria isso? É quando a pressão máxima de vapor de uma molécula ou de um líquido, se a gente for considerar todas as moléculas, ela começa a se igualar, ela se iguala com a pressão externa, que nesse caso, na maioria dos exemplos, é a pressão atmosférica. Então, se eu tenho uma pressão atmosférica igual a PmV, essa molécula vai começar a entrar em ebulição, certo? Essa que é a definição química da ebulição. É quando um líquido entra em ebulição, quando a pressão máxima de seus vapores, ou seja, a pressão máxima que tem aqui desse líquido, torna-se igual à pressão externa, ou seja, a pressão atmosférica que está ali. Então, a partir disso, a gente vai perceber algumas características que existem, por exemplo, quando eu vario essa pressão externa. Nesse caso, a gente aprende que para eu ferver a água do meu café, posso fazer isso de duas formas. Primeiro, aquecendo, aumentando a temperatura do fogo ali. E a segunda, eu posso estar diminuindo a pressão atmosférica. Só que isso não é viável, né? A gente não vai conseguir diminuir essa pressão atmosférica que está ali, né? Porque é muito mais complicado. Mas a gente sabe que para esse líquido entrar em ebulição, tem essas duas formas, tá? E a gente, é um assunto que cai, essa parte que relaciona pressão externa com ebulição e com pressão máxima de vapor, é muito recorrente. Então a gente precisa fixar muito. Aí, imagine esse gráfico aqui. Eu vou ter no eixo das ordenadas a pressão. Vejam que essa pressão aqui é a pressão externa, não é a pressão máxima de vapor, tá, gente? A pressão máxima de vapor vai estar em outro gráfico que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Aqui eu estou falando da pressão atmosférica, que é a pressão externa. E nos eixos das abscissas, aqui no eixo horizontal, eu vou ter a temperatura, certo? Aí imagina aqui certas substâncias que estejam na mesma pressão atmosférica, como a nossa, que a gente tem, que é um ATM, em Aracaju. A gente está no nível do mar. Essa pressão aqui está em quilopascal, mas 101,3 quilopascal é a mesma coisa que 1 ATM, certo? Só são diferentes unidades de pressão. Então, se eu traçar aqui, fizer uma linha tracejada nas substâncias que vão estar em 1 ATM, você percebe que quando ela traça na vertical, se for traçar uma reta na vertical, cada substânciazinha dessa vai ter uma temperatura diferente, certo? Cada substânciazinha dessa vai ter uma temperatura diferente. E por quê? Porque o que é que acontece? Uma molécula que, para entrar em ebulição, como a água, ela vai estar em 100 graus, em 1 ATM, certo? Já outras moléculas que forem entrar em ebulição, elas não vão precisar de tanta energia assim. Por quê?
Veja, eu tenho aqui água, tenho aqui etanol, e tenho metanol e tenho disulfeto de carbono. Todas essas substâncias aqui, elas têm diferentes pressões máximas de vapor. A água, ela vai ter uma certa pressão máxima de vapor. O etanol vai ter uma certa pressão máxima de vapor. E eles vão ter diferentes possibilidades, eles vão ter diferentes, vamos dizer assim, tendência de entrar em uma fase de vapor. O líquido vai ter uma diferença de capacidade, vamos dizer assim. O etanol, ele é mais fácil de escapar para a fase de vapor, e o metanol também e o disulfeto de carbono também é. E vocês viram que para um líquido entrar em ebulição, é quando eu vou ter a pressão máxima de vapor igual à pressão externa. A pressão externa aqui está quanto? Eu disse que vai estar em 1 atm. Então, para esses líquidos entrarem em ebulição, tanto o disulfeto de carbono, quanto o metanol, quanto o etanol, eles vão ter que igualar a pressão máxima de vapor de cada líquido, vai ter que igualar a pressão externa, que é de 1 atm. Só que reparem que cada líquido tem uma pressão máxima de vapor diferente. Esse daqui tem a sua, esse daqui tem a sua, esse tem a sua e a água tem a sua. Se eles têm pressões máximas de vapor diferentes, eles vão precisar de diferentes energias, eles vão precisar de diferentes temperaturas para atingir a ebulição. Veja que a água, como ela tem a menor pressão máxima de vapor entre essas, ela vai ter que ter muito mais energia para que a sua pressão máxima de vapor chegue até 1 atm e se iguale à pressão externa. Então, eu vou precisar aquecer a água em 100 graus Celsius. O etanol, eu vou ter que aquecer ele a mais ou menos 75, 76 graus Celsius. O metanol, eu vou ter que aquecer ele até mais ou menos 67, 66 graus Celsius. E assim vai. O disulfeto de carbono, eu vou ter que aquecer ele até mais ou menos 50 graus Celsius, 45 graus Celsius. Então, veja que eu vou estar fornecendo diferentes energias, eu vou estar em diferentes temperaturas, com que esses líquidos vão entrar em ebulição. Certo, gente? Todos eles vão estar em ebulição, só que eles vão estar em ebulição em temperaturas diferentes. Aí eu vou ter outro gráficozinho aqui para vocês. Aí esse gráfico aqui eu já vou ter a pressão máxima de vapor do líquido sobre no eixo da horizontal aqui, sobre a temperatura. Aí o que é que acontece? Tracei também um gráfico aqui vertical, uma linha horizontal, tracejada. E essa linha tracejada me indica que está em 760 milímetros de mercúrio. Ou seja, que está em 1 atm. Essa é a pressão externa aqui. Veja que a temperatura com que cada substância vai igualar a pressão externa, que é de 760 milímetros de mercúrio, são em temperaturas diferentes. Eu vou ter 34,6 graus aqui no éter, na acetona um pouco mais, no álcool eu vou precisar um pouco mais de energia, precisar um pouco mais de temperatura, e a água eu vou precisar de 100 graus Celsius, ou seja, eu vou precisar de uma temperatura um pouco maior para que atinja a pressão externa. Veja que a pressão máxima de vapor de cada um, vamos dizer assim, para comprovar que eles têm pressões máximas de vapor diferentes, imagine numa mesma temperatura. Aqui a 40 graus, ó, onde meu mouse está apontando. A 40 graus, a água vai ter uma pressão máxima de vapor mais ou menos aqui, ó, em 100 milímetros de mercúrio. O álcool vai ter uma pressão máxima de vapor em 200 milímetros de mercúrio. A acetona já vai ter quase 500 milímetros de mercúrio. E o éter ele vai estar lá para mais de 800 milímetros de mercúrio. Então veja que numa mesma temperatura, as substâncias vão ter pressões máximas de vapor diferentes. E para eu igualar a pressão externa, e eu igualando a pressão externa, eu vou começar a ebulir esse líquido, eu vou precisar de temperaturas diferentes, certo? Para encerrar a aula de hoje, é mais ou menos o que ocorre com o efeito da altitude, certo? O que é que acontece? Se eu estiver aumentando a minha altitude, onde o mouse está passando verticalmente, se eu estiver aumentando a minha altitude, eu vou estar diminuindo a minha
pressão atmosférica. Vejam aqui, ó. O aumento, ó, o gráfico não está passando. Ó. O aumento da altitude diminui a pressão atmosférica. Está aumentando a altitude, estou diminuindo a pressão atmosférica. Por que isso ocorre? Isso é fácil. Se eu estiver subindo muito, estiver lá no Monte Everest, por exemplo, a quantidade de gás que vai estar acima de mim é muito menor, por exemplo, do que se eu estivesse ao nível do mar. Olha a coluna de gás, de vapor, de qualquer coisa que vai ter em cima de mim. Ó. Aqui é onde eu estou passando o mouse. A quantidade de vapor que vai ter na atmosfera em cima de mim. E esse vapor vai exercer uma pressão. Se eu tiver aqui, a quantidade de vapor é menor. Enquanto aqui eu tenho tudo isso, quantidade de vapor, aqui, se eu tiver aqui, eu só vou ter essa partezinha. Então, a minha pressão atmosférica vai ser menor, certo? Aí, o que é que acontece quando eu tenho uma maior altitude e, ou seja, uma menor pressão atmosférica, uma menor pressão externa? Eu consigo ferver a água do mar, por exemplo, em uma temperatura menor. Por exemplo, se a água aqui no nível do mar em Aracaju ferve a 100 graus, se eu estiver lá no Monte Everest, ela vai ferver a 90 graus. Olha que interessante. Eu vou precisar de menos energia para que a pressão máxima de vapor da água atinja a pressão externa. E nesse caso, no Monte Everest, é de 250 milímetros de mercúrio, certo? Porque ele está em 8.850 metros de altura, certo? Se eu tenho uma menor pressão externa, se eu tenho menos pressão atmosférica ali, a pressão máxima de vapor do líquido, para que ela iguale e para que ela evapore, ela não vai precisar ter tanta energia assim. Eu não vou precisar dar tanta energia para que essa PMV aumente, porque ela só precisa chegar até 250 milímetros de mercúrio, certo? Quando ela bater 250 milímetros de mercúrio, ela vai começar a evaporar. E isso ocorre mais ou menos quando a água bater, por exemplo, 85 graus Celsius, 90 graus Celsius, que é o que ocorre no Monte Everest. Então, o que é que a gente tem que levar aqui desse gráfico? Quanto maior a altitude, quanto mais eu subo, quanto mais eu estou subindo a Serra de Itabaiana, menor a pressão atmosférica. Ou seja, mais altitude, menos pressão atmosférica. Quanto maior a altitude, vai ser menor a minha temperatura de ebulição. Então, o meu café lá na Serra de Itabaiana, ele vai precisar de uma temperatura menor. Eu vou precisar gastar menos gás, o botijão está caro, eu vou precisar gastar menos botijão para ferver esse meu café. Certo? Então, maior altitude, menor pressão atmosférica. E se eu tenho menos pressão atmosférica, a minha PMV ela não precisa ganhar tanta energia para aumentar e atingir uma pressão atmosférica alta, porque ela vai estar baixa. Se ela vai estar baixa, a minha temperatura de ebulição não precisa ser tão alta assim para que a PMV atinja essa pressão atmosférica, certo? Então, tudo vai depender de quê? Daquilo que eu havia comentado com vocês. Gravem. Para existir ebulição, a PMV, a pressão máxima de vapor, tem que estar igual à pressão atmosférica. Eu acho que a gente está chegando no nosso horário. Se atentem muito a esse detalhe aqui, que é muito recorrente nas provas. E na próxima aula a gente continua, tá? Eu volto bem daqui, desse assunto. Relembrando um pouco dessa questão da altitude, da PMV e da temperatura de ebulição. Certo, gente? Vou abrir o bate-papo agora para professor, para as dúvidas. Pode mandar dúvidas, tá, gente? Eu vou responder enquanto o outro professor chega. Professor, por que a base de referência é o milímetro de mercúrio? O milímetro de mercúrio é a quantidade de coluna de mercúrio que existe, que vai indicar a pressão que vai ter ali. Se eu tenho 700 milímetros de mercúrio, eu vou ter um ATM. A CNPq o que é? A Federação Internacional de Química, por exemplo, ela utiliza como base, salvo engano, um ATM, não tenho certeza agora. Mas vai depender do gráfico. O gráfico pode colocar tanto em milímetros de mercúrio, quanto em Pascal, quanto em ATM. Isso vai depender do que a questão está ali. E você não precisa gravar qual que é a relação entre milímetros de mercúrio em ATM e quilopascal. Só grave a seguinte relação, que 760 milímetros de mercúrio, aqui, ó,
760 milímetros de mercúrio equivalem a 1 atm. Isso você tem que ter na mente. E que mais ou menos 100 kPa equivale a 1 atm, tá? Eu não tô lembrado qual que é a unidade internacional de medida de pressão, mas não sei nem se é milímetro de mercúrio, deve ser quilopascal, não tenho certeza, mas a questão vai estar dizendo ali, certo? Tem mais alguma dúvida, gente? Valeu, Vanessa. Obrigado pela dúvida. Tá ok. Vou postar uma lista de exercícios já essa semana, falando de hemodiometria e tonoscopia, tá, gente? Boa aula para vocês, tá? Até mais.